Será que você está sendo manipulado pelas redes sociais? Tudo bem? Meu nome é Milene e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os dilemas das redes sociais, um documentário da Netflix que foi lançado em 2020 e trata sobre os dados e a preocupação de alguns antigos trabalhadores da Google, Facebook, Instagram. Então eles trazem ali a preocupação deles com a saúde da população, com alguns problemas que já foi detectado, mas que não está havendo mudanças, né? A empresa ainda não fez nada, como os anunciantes pagam, continua sendo feito daquele jeito. Então vamos lá. Primeiro, o que trata? Uma das coisas que trata é em relação à geração Z. Eu faço parte dessa geração, que eu nasci em 99, né? Então de 96 aí até, eu não me recordo, vou deixar para vocês até que ano que é. Então a gente tem esse problema com essas pessoas por conta da autoestima, porque já entraram aí dentro das redes sociais e aí é cheio de filtros, né? Sempre tem agora os filtros mesmo do Instagram, ele afina nariz, ele afina o rosto, deixa a boca maior, a boca menor. Então ele mexe aí no nosso rosto, mexe no tom de pele, tira mancha, tira tudo. E aí o quanto que, né, se você coloca uma foto natural, muitas vezes não tem curtida. Então você vê ali essa diferença já e faz com que isso altere a autoestima, além de que tenha essa facilidade maior das pessoas julgarem de qualquer lugar do mundo. Então a gente tem esse problema, essa preocupação com a geração Z. Tem o problema, né, eles retratam com as crianças que estão já aí dentro, né, estão nascendo já dentro aí das redes sociais, acabam ficando também no YouTube e em outros canais. É algo que gera um vício, então aquele fato da gente estar sempre passando, é um vício. Eles fazem aquilo para gerar um vício na gente. E mesmo você sabendo que aquilo é um vício, muitas vezes você não consegue se controlar. E aparece tudo que você quer, né? E aí acaba gerando uma bolha. Então, para que seja entregue o que você quer e você passe mais tempo naquelas redes, eles entregam as coisas que você gosta, as coisas que você concorda. Se você curte uma coisa ali de um tema, eles começam a te sugerir mais daquele tema. Os anúncios, ele acaba gerando pessoas também mais consumistas, as crianças mesmo estão mais propensas ainda, porque elas estão ali no YouTube Kids, por exemplo, e tá o tempo todo passando anúncio, passando as coisas de criança, que dentro da TV muitas vezes era regulado. Então é um problema aí que a gente tem, além da pornografia, é um problema, tem que ficar cuidando até as crianças para não terem acesso a esse tipo de documento, né? Esse tipo de conteúdo. A gente tem um problema em relação à polarização, por exemplo, isso não está acontecendo só no Brasil. A gente viu nessa eleição de 2022 como que foi basicamente dividida a população entre dois candidatos. E os dois tinham certeza de que o candidato que eles estavam escolhendo era melhor que o outro, ou que eles estavam escolhendo porque aquele candidato, o outro candidato não dava para votar, né? Não tinha como eu votar no fulano, por isso eu vou votar no ciclano. Então a gente acaba tendo essa divisão, todo mundo acredita que a sua verdade é a única, acaba tendo ali aquele sentimento de que só eu estou certo, acaba tendo aqueles problemas de brigas, você acaba tendo problema no convívio social do dia a dia, das pessoas que você convive, dos seus familiares, porque a rede social deixa ali só só você vê aquele conteúdo naquela ordem, daquele jeito. É feito para você, é personalizado. Então você olha lá o dia inteiro coisas falando mal de fulano. Aí a outra pessoa vê o dia inteiro falando mal de ciclano. Aí quando vocês juntam, pra vocês é tipo, cara, como que você não sabe? É óbvio que o fulano é péssimo, o ciclano é péssimo. Acaba tendo esses conflitos por conta disso, porque o acesso acaba chegando para determinadas pessoas de forma diferente. Isso tudo por conta dos algoritmos, e isso acaba sendo um problema, e não é um problema só no Brasil, está sendo um problema mundial. Isso aconteceu nos Estados Unidos, tiveram problemas aí com guerras, com um monte de coisa relacionada às mídias. Está sendo um problema, as pessoas estão ficando extremistas e parece, sabe quando você coloca um negócio assim no cavalo, pro cavalo não olhar pro lado?
É desse jeito que as pessoas estão ficando. A gente só vê a nossa verdade. A gente só vê aqui o nosso ângulo. A gente esquece de olhar em volta, para as outras pessoas. A gente só começa a ver as nossas coisas, o que nós concordamos, o que nós queremos. E aí eles conseguem também usar as fake news, porque é muito mais interessante as fake news do que o real, né? É igual o extremismo. Extrema direita, extrema esquerda. Por que eles crescem? Porque eles conseguem fazer muito barulho, é muito diferente, né? Ele vai atacar um lado e vai ter aquelas, assim, atitudes mais extremas e aí acaba crescendo mais. Aí as pessoas têm uma visualização maior disso, hoje com as redes, e acaba crescendo e as pessoas acabam ficando extremistas. A gente tem que tentar sair desse mundo, a gente tem que tentar fazer um minimalismo digital ou algo nesse sentido. Vou estar trazendo para vocês um vídeo desse. Vocês comentem se vocês quiserem, porque a gente precisa mudar isso, a gente precisa cuidar das crianças que vão sofrer, dos adultos que já estão sofrendo, porque antes o principal problema era o quê? Preocupado com a geração Z e a geração mais nova. Mas os adultos estão sendo os mais radicais, são um dos que estão mais sofrendo aí com tudo que está acontecendo, estão extremistas e estão basicamente assim, e a gente vê pessoas inteligentes, pessoas, sabe, cultas e que estão assim, você percebe que não tá vendo nada em volta. E é exatamente por conta que a rede só mostra aquilo para eles. Vocês sabiam que o Google, por exemplo, ele mostra notícias diferentes em localidades. Se você pesquisar lá, por exemplo, aquecimento global, para você, mudanças climáticas, por exemplo, para você vai mostrar para uma coisa, em outros países vão mostrar outras coisas. E aí começa, lógico, você, dependendo de onde você tá, você vai ter aquela ideia, eles estão modificando a verdade, né? Tá tendo duas verdades ali. Então, isso é um problema, tá gerando muito problema. A gente precisa compartilhar esse documentário, a gente precisa se informar mais, passar menos tempo nas redes, porque ele faz com que pessoas fiquem mais agitadas, com a autoestima, né? Fica muito aquela comparação, tanto que a gente vê aí os influencers tudo fazendo cirurgia plástica, botando silicone, mexendo na cintura, na barriga, no rosto. Gente, isso é uma doença, está virando uma doença, sabe? E tudo por like, as pessoas arriscam a vida delas por like, gente. Então a gente precisa orientar, a gente precisa ajudar os nossos, a gente precisa se controlar, precisa aprender. A gente sabe, então, que só aparece conteúdo de determinada coisa pra gente. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar sair só disso. A gente vai tentar olhar outras coisas, vai tentar seguir outras coisas diferentes. A gente vai buscar coisas diferentes. Tenta não entrar no Google, porque os próprios funcionários dessas redes não deixam os filhos usar. Os caras que trabalham na Google não usam Google para pesquisar, porque sabe que tem essa diferença. Então a gente precisa ter essa consciência, já que tô aqui trazendo a informação para vocês e tem essa informação na série, é muito mais chocante, mostra muito mais, você vê a realidade que tá acontecendo ali, né? E agora a gente ainda teve aqui o atentado aqui no Brasil, contra a democracia, e a gente percebe que é muito por conta das redes. As redes estão conseguindo, tem lá o pessoal que paga para ficar manipulando ali o pessoal. Então eles pagam e aí vai gerando aquele conteúdo, as pessoas vão consumindo aquele conteúdo, pessoas que já têm ali uma propensão a acreditar naquele tipo de coisa, e aí elas tomam atitudes radicais, sabe? Pra mim, são pessoas que, querendo ou não, estão doentes, são pessoas que, querendo ou não, estão ali o vício, os negócios estão mudando eles aos pouquinhos. Inclusive, lá na série mostra até no documentário, mostra até um exemplo que inclusive um gurizinho vai preso, a irmã dele que foi lá tentar ajudar ele, tudo por conta desses atos aí, acabam até sofrendo consequências, algumas pessoas que nem têm culpa. Enquanto, por exemplo, o pessoal das redes sociais não fazem nada, não tentam mudar isso, a justiça tem que ficar em cima deles para eles poderem tirar determinados conteúdos. Você às vezes denuncia, nossa, tem muita pedofilia, tem muita coisa assim, vou ter que cortar o áudio aí, né? Porque senão vão me cortar. Então, a gente precisa sim ter esse cuidado, a gente precisa sim se conscientizar, passar menos tempo. Olha lá o tempo que você passa, tem como você ver.
E aí você consegue ver a média semanal que você tá perdendo nas redes sociais. Porque muitas vezes não te agrega em nada. As redes muitas vezes não agregam a gente em nada. Tá influenciando nossas atitudes, estamos se comparando o tempo todo. As crianças estão ficando doentes, os adultos estão ficando doentes, estão separando famílias, é pai brigando com o filho brigando com o pai, parentalhada, tudo distante, sendo radicais por uma coisa assim que sabe que poderia ter mudança. E a gente precisa, inclusive, cobrar do Google, cobrar aí das redes sociais que tenha essa mudança, porque não dá para continuar desse jeito. Até onde a gente vai? Eles criaram pensando em algo bom. Infelizmente, o mal está utilizando de uma forma errada. E aí a gente acaba consumindo coisas que não são tão boas. E aí o que a gente precisa cobrar? Precisa ter leis, precisa ter alguma coisa. E a gente que tá sabendo disso, quando você tem informação, você tem que tentar informar as outras pessoas e tentar buscar conhecimento. E tentar buscar você diminuir o seu tempo ali, se controlar. Eu assisti esse documentário 2 vezes. A primeira vez eu lembro que eu fiquei morrendo de raiva. E aí eu excluí tudo, aí dessa vez eu tava meio resistente com a parte da exclusão, principalmente do Instagram, porque eu utilizo, hoje eu faço post pro Instagram da minha mãe, então eu acabo tendo que ter ideias, olhar e tudo mais, eu tava um pouco resistente. Mas eu perco muito tempo nessas redes. Eu perco tempo, eu quero ficar com o celular o tempo todo olhando, aí chega a notificação, você quer olhar. As curtidas agora começou a aparecer, tudo que você comenta aparece quando alguém curte lá, que antes não aparecia, né? Se era gente que você não conhecia. Agora aparece aquilo, você comenta e você fica lá. E aí eu comecei a perceber que eu tô comentando mais ainda. Então eu falei, gente, eu preciso parar com isso, eu preciso tá vindo aqui, sabe, focar nas coisas que eu tenho pra fazer. E focar em mim, na minha mudança. Preciso ler. A gente muitas vezes não tem tempo pra ler, não tem tempo pra estudar. Por quê? Porque a gente fica perdendo tempo nas redes. Vendo bobeira. Sabe, então vamos tentar focar, centralizar, assiste mais vídeo, vê a opinião de mais pessoas sobre isso. Tem gente falando, ah, não, que não sei o que lá. Gente, eu quero sim crescer aqui, só que eu não posso crescer querendo que vocês fiquem mais viciados no meu conteúdo, querendo que vocês passem mais tempos nas redes. Eu quero que vocês, de alguma forma, eu contribua com a vida de vocês. Por isso que eu trago conteúdos aí tentando melhorar vocês, tentando fazer vocês tirarem um tempo para vocês, aprendendo sobre hábito. Vou falar sobre minimalismo digital. Então, mas por quê? Porque eu quero ajudar vocês. Não porque eu quero só crescer e que se dane vocês, porque para mim isso não é certo. Se eu crescer nas custas das pessoas fazendo mal para os outros, eu não vou estar crescendo bem, eu nunca vou ser feliz. Tá? Então, gente, era isso o conteúdo. Eu recomendo muito que vocês assistam esse documentário, porque aqui eu tô fazendo um vídeo, querendo ou não, curto, e ele tem mais ou menos 1h30, que você vê ali profissionais da área falando sobre algoritmo, falando que, querendo ou não, perde um pouco o controle da tecnologia artificial, conta que acaba gerando, eles não têm muito, às vezes, controle dessas fake news, eles acabam perdendo isso, eles acabam perdendo aí o controle das pessoas ruins estarem usando isso pro mal, então eles não dão conta de tudo aquilo, de, sabe, monitorar e cuidar tudo aquilo, e isso tá influenciando as pessoas, tá deixando pessoas mais depressivas. Na série, ou no documentário, na série, documentário eles falam sobre isso, tá? Eles falam que as pessoas estão aí, 2011 a 2013, principalmente jovens mulheres, tiveram aí um aumento em relação a suicídio. E a gente sabe, a gente percebe que tem muitas pessoas se suicidando ultimamente, inclusive adultos, e que pode estar com a influência das redes. Então precisa ter consciência, precisa ter mudança. Vamos cobrar aí das redes, vamos cobrar do governo, vamos tentar aí o que a gente puder. E compartilhem, comentem, gente. Eu preciso que vocês comentem o que vocês estão achando. Comentem se vocês acham que realmente é um perigo, é um problema. Vocês acreditam que é um problema? Eu acredito. E aí, você acredita? Então comenta aí o que você acredita. Ah, não, Milene, eu discordo do que você tá falando, as redes não têm influência nenhuma, é que as pessoas são assim mesmo. Comenta aí também, pra mim estar sabendo o que vocês acham também, né? Então, um beijinho, tchau e até o próximo vídeo.